Pronto. E aí, deixa eu explicar por que a nossa unidade 2 ela é menor. Nossa unidade 2, a gente vai começar a falar sobre os grupos de plantas. A gente vai falar sobre as gimnospermas. A nossa unidade 2, ela é menor por quê? Quando a gente está na disciplina sem estar flexibilizada, o conteúdo da primeira prova, da primeira avaliação, ele é toda essa parte de introdução que eu dei até agora, mais gimnospermas. Na hora que a gente monta o guia de estudo e as recomendações, as orientações, a gente entendeu qual é o propósito do flexibilizado, a gente tem que dividir os conteúdos de acordo com as suas semelhanças. Então, a nossa unidade 2 acabou ficando só de gimnosperma. Então, a gente vai ter um videozinho só de uma unidade só de gimnosperma e depois eu vou dar uma avaliaçãozinha só para a gimnosperma. E aí eu vou perguntar quem assistiu. Foi no Fantástico? Acho que foi no Fantástico, domingo, sobre as araucárias lá no Paraná. Alguém assistiu? Não. A reportagem? Se eu não me engano, foi no Fantástico que passou. Eu não tenho muita certeza. Passou uma reportagem, eu vou ver se eu consigo pegar ela no YouTube. Vou deixar para vocês. Passou uma reportagem sobre uma... eu acho que é uma companhia de energia elétrica, se eu não me engano, que vai aumentar o potencial energético ali do Paraná. Então, ela vai construir um linhão, que nem tem aqui. E ele já tem o linhão, mas vai ampliar a capacidade. E esse linhão ele vai ser construído e ele vai passar por uma área que cerca de 40 mil árvores de araucária serão cortadas para poder passar esse linhão. E aí veio lá, tem toda uma questão ambiental. E aí, não sei se vocês sabem, mas as araucárias são árvores protegidas por lei. Aí, quando eu chegar nas coníferas, vocês vão entender o porquê dessa importância da preservação das araucárias. As araucárias, ou pinheiro do Paraná, é uma gimnosperma. Eu vou caçar esse videozinho, não garanto que hoje, mas provavelmente amanhã eu coloco no ar, porque eu tenho aula hoje à tarde também, então eu não vou ter tempo. Mas as araucárias, elas são um tipo de gimnosperma. E aí, uma das características de gimnospermas, eu vou mostrar várias para vocês, é a relacionada ao seu crescimento. As araucárias foram árvores muito exploradas ao longo do tempo. O pinheiro do Paraná, que é a araucária angustifolia, é uma espécie endêmica. Ela pega ali da faixa ali oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e um pouquinho do estado de São Paulo. Então, a gente chamava isso de floresta de araucárias, e ela foi desmatada com uma velocidade, e hoje ela é uma árvore protegida por lei por estar ameaçada de extinção. Associada à araucária, a gente tem um pássaro que é muito famoso, que é a gralha azul. É ele que faz a dispersão dos pinhões. A araucária é a árvore responsável pela produção de pinhão. E aí alguém vai pensar, o pinhão é o fruto da araucária. Não é. O pinhão, ele é a semente da araucária, porque vocês vão ver que gimnospermas, elas não têm frutos. E a gralha azul, ela procura lá os pinhões, vai bicando e derruba os estróbilos, as bolotas, né, que tem um pinhão, vai derrubando no chão, pega a semente do chão, cata, enterra para comer depois, esquece, e assim elas vão germinando e repovoando o local. Então, é uma relação bastante intrínseca entre a gralha azul e as araucárias. A gralha azul, ela é uma ave que se alimenta, não exclusivamente, mas boa parte da dieta, cerca de 80% da dieta dela, é o pinhão. E aí a gente tem uma complicação maior, que é uma complicação ecológica. Diminui a quantidade de araucárias, consequentemente, a gente tem um declínio na população dessa ave. E aí tem todo esse propósito, a araucária está lá no livro vermelho da flora, que é uma árvore protegida por lei, para ser desmatada e assim por diante. E aí na reportagem eles mostram outras alternativas, o que pode ser feito. A importância da araucária para o Paraná, principalmente no Paraná, onde a gente ainda encontra a maior densidade populacional dessa árvore, apesar de ocorrer em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela é tão grande que ela é a característica do estado. A árvore se chama pinheiro do Paraná.
Então, a gente tem uma relação também de simbolismo, de história, tudo relacionado a uma árvore que é símbolo ali de um estado. Mas antes de eu começar e continuar essa história só com as araucárias, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar para vocês quem são as gimnospermas. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a tela para a gente conversar mais um pouquinho aqui, baseado nos slides. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui como apresentação. Deixa eu fechar aqui. Então, a gente vai começar o primeiro grupo de fanerógamas. Fanerógamas são o que a gente chamava antigamente de plantas superiores. São aquelas que produzem a partir de... são aquelas que produzem a unidade reprodutiva evidente. Então, a gente tem algo parecido com flor para a gimnosperma, que é uma estrutura chamada estróbilo, e tem semente. E as angiospermas têm as flores e os frutos. E aí a gente vai mostrar. Então, no primeiro slide, eu mostrei assim, quem são essas gimnospermas? Esse daqui é um pouquinho do resultado da diversidade das gimnospermas ao longo do mundo. Então, a gente tem a cica, uma araucária, uma sequoia e uma velvítica. As sequoias, elas são árvores típicas do continente do Novo Mundo, que a gente fala, né, da parte norte ali. Então, a gente tem na Europa, a gente tem nos Estados Unidos, na parte do hemisfério norte. As velvíticas, que é essa planta toda estranhona, ela é tão diferente e toda cheia de particularidades que ela acontece só na África, no deserto da Namíbia. E essas duas eu tenho representantes aqui no hemisfério sul. O que a gente vai perceber? As gimnospermas são plantas típicas de clima frio do hemisfério norte. Mas a gente tem representantes mais aqui ao sul, no hemisfério sul, como as cicas, as araucárias e assim por diante. Na hora que a gente pega o nome, gimnospermas, gimnos significa nua, esperma significa semente. Então, a semente nua. Por que a semente é nua? Porque eu não tenho fruto envolvendo ela. Então, falta proteção de uma estrutura ao seu redor. Então, na hora que eu pego o estróbilo aqui, de qualquer conífera, de um modo geral, a gente tem as sementes todas livres entre si, dispostas aqui no eixo, mas eu não tenho fruto envolvendo ela. Como a gente pega, sei lá, um abacate, uma goiaba e assim por diante. Essas sementes. E aí a gente conta um pouquinho da história. As gimnospermas, elas são um grupo de plantas, uma das mais antigas. Elas surgiram no período paleozoico e dominaram a paisagem terrestre até meados do Mesozoico, há 70 milhões de anos. Esse domínio tem a ver com a sua grande inovação. Então, pensa, as primeiras plantas que surgiram, por exemplo, as briófitas, são plantas pequenas, sem um sistema vascular, e isso delimita ali, condensa o tamanho delas ser pequenininho. Aí a gente tem as pteridófitas, que já tem lá um sistema vascular, mas não tem estruturas reprodutivas especializadas. E aí surgem as primeiras gimnospermas. As primeiras gimnospermas, elas já têm uma estrutura reprodutiva especializada. Elas têm um sistema vascular. E a partir daí eu tenho o surgimento das grandes árvores. Na hora que surge esse tanto de novidade evolutiva, como, por exemplo, a semente, e aí eu vou explicar o porquê que a semente é tão importante, o que a gente tem? A gente tem uma explosão no número de espécies e elas dominam toda a paisagem terrestre. Os dois primeiros grupos, briófitas, pteridófitas, eles eram grupos que eram quase que restritos à disponibilidade de água. Então, eu preciso de um local com água bastante, com água em abundância, para poder sobreviver. A partir do momento que eu tenho um sistema vascular interno, uma raiz que pega água de superfícies cada vez mais profundas,
eu tenho o quê? O estabelecimento dessa planta cada vez mais na terra, longe da água. E aí eu vou dominando a paisagem. Então pensa, a primeira planta a conquistar a terra, um lugar onde não tem outros concorrentes, elas rapidamente se espalham e dominam toda essa paisagem. Lá na reportagem do Fantástico, mostra o que aconteceu com as gimnospermas. Acho que todo mundo sabe do episódio, né, que caiu... Eu ainda estou compartilhando a tela, gente? Sim, né? Sim, professora. Ah, tá. É porque deu um sinalzinho aqui, eu achei que eu não estava. Então, vamos lá. Lá na reportagem do Fantástico, conta o que aconteceu. Então, lá no período Jurássico, caiu lá aquele meteoro na Terra. Esse meteoro gerou um período de glaciação e acabou com praticamente toda a vida existente na Terra. Então, elas eram dominantes. E aí, com esse episódio do meteoro, lembra que extinguiu os dinossauros? Extinguiu quase que todas as gimnospermas. Hoje, a gente tem cerca de 820 espécies apenas de gimnospermas. Quem são elas? As coníferas, são os pinheiros, cedros, abetos, ciprestes, sequoias e assim por diante. Os ginkgos e as cicas de um modo geral. Algumas são muito mais conhecidas. Na hora que a gente pensa numa gimnosperma, a gente vem na cabeça a imagem de uma conífera representada por um pinheiro ou aquele pinheirinho de Natal, que é um cipreste. Mas a gente tem outros tipos de gimnospermas. Então, esse é o grupo mais conhecido e é o maior. Então, a gente tem os pinheiros de Natal e assim por diante. A gente tem o ginkgo, que é essa planta que é diferentona, representada por um único representante específico, que é o ginkgo biloba. Então, ó, tá errado escrito aqui, ó, esse biloba aqui com letra maiúscula, falta o nome do autor. Ó, tudo errado aqui. O ginkgo é o menor filo do reino vegetal. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. As cicas, que elas são popularmente chamadas de palmeiras de sagu, muito utilizado no paisagismo, né, de modo geral. É doida. E aí a gente tem a nossa filogenia. Então a gente está onde? A gente está aqui, ó, nas plantas com sementes, que são as fanerógamas. Principal novidade evolutiva do grupo, a principal sinapomorfia para o grupo é a presença de sementes. Então, estamos ali com as sementes aqui. E aí a gente tem uma relação que é bastante importante. Plantas com semente desenvolveram a partir de um grupo que a gente chama de progimnosperma. Pró significa antes. É um grupo anterior a essas gimnospermas. E aí a gente tem um exemplo delas. Esse daqui é uma reconstrução de uma progimnosperma chamada de Archaeopteris. Esses Archaeopteris, eles eram árvores muito grandes que podiam atingir até mais de 20 metros e formavam florestas na época ali do período, principalmente do período devoniano. Ela era dominante, ela ainda não é uma gimnosperma. Deixa eu voltar aqui outra. Ela ainda não é uma gimnosperma, porque o que forma a semente, esse envoltório que forma o tegumento da semente, ele não era fechado. Mas eu tenho um início da construção ali de uma semente. E isso ainda não tinha acontecido com nenhum outro grupo. E hoje, como é que elas estão organizadas? Elas eram organizadas em 7 filos. Então, lembra, ó, ofita, terminação para filo, progimnospermófita, pteridospermófita, cicadeidófita. Esses 3 filos, eles não existem mais. Eles são grupos extintos. O que a gente tem hoje? Basicamente, esses 4 filos. Cicadófita, ginkófita, coniferófita e guinetófita. E eu vou passar agora, ao longo do tempo, explicando um pouquinho sobre cada um deles. Então, só para a gente voltar ali na definição, né?
semente nua, eu não tenho um envoltório protetor na semente, eu não tenho fruto. Por isso que no mercado, quando tiver escrito lá, uma vez eu fui na Aurora, e aí tinha umas plaquinhas explicando algumas coisas e tal. Aí lá na banca do pinhão tava escrito lá, pinhão, fruto da araucária, tinha uma foto da araucária. Aí eu chamei o rapazinho da banca, falei, vem aqui. Falei, pinhão não é fruto, pinhão é a semente da araucária. E aí eu falei, seu quadrinho tá errado. Você tem que riscar o fruto e colocar a semente, porque não é o fruto. Ah, mas é aquela bolota. Eu falei, aquela bolota é a semente. Cada uma delas é uma sementezinha envolvida ali. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Isso é uma pegadinha. Então, a gente acha que é, mas não é. Então, o que proporcionou ter essa semente? É a grande inovação do grupo. Então, lembra, essa é a principal sinapomorfia e característica que gerou o grupo das gimnospermas. Ela protege o embrião. Então, lembra, vamos lembrar de morfologia. O que eu tenho dentro da semente? Dentro da semente, a semente ela é formada por duas partes. O tegumento e a amêndoa. O tegumento é a casca da semente. A maioria das sementes são bitegumentadas, tem duas cascas. Gimnospermas tem um tegumento só. Ela é unitegumentada. E dentro da amêndoa, a gente tem o quê? O embrião cercado por um envoltório, rodeado por um envoltório que vai nutrir esse embrião, que é o que a gente chama de endosperma. Então, lembra, o embrião ele se desenvolve primeiro com as reservas do endosperma, ele vai, forma lá as suas partes, que é raiz caulifolha embrionária, que é a radícula, o caulículo e os cotilédones. Quando acaba esse alimento, ou quando ele está, a gente fala que o embrião está maduro, a gente tem um evento que a gente chama de germinação. E aí o embrião germina, essa semente ela vai germinar, vai formar uma raiz, e aí o alimento não vem mais de dentro desse endosperma, porque ele já acabou, ou ele está muito pequeno, porque o embrião consumiu para se desenvolver e ele está pronto para virar uma nova planta. Esse alimento ele passa a vir da terra. Então a semente ela é a principal inovação, principalmente pelo que ela contém. Então eu tenho um embrião lá dentro que é a futura planta. A semente também, ela é um alimento. Ela é um alimento também para a fauna. Então, na hora que a gente pensa em semente, eu começo a pensar em ecologia. Então, eu não tenho só relacionado à planta. A minha semente, ela vai funcionar como alimento para outros animais. E se funciona como alimento para outros animais, a gente começa a pensar num evento que eu também ensinei em morfologia, que a gente chama de dispersão. O que é dispersão? É você pegar a semente, um fruto, um propágulo da planta e carregar para um outro lugar. Esse carreamento, esse carregar a semente, eu estou dispersando essa semente vai germinar no outro lugar, vai colonizar um novo ambiente e eu vou formar uma nova população de indivíduos. Então, a gente tem toda essa importância ali relacionada à semente. Então, a semente, ela sempre vai representar um valor de sobrevivência e uma vantagem seletiva sobre outros grupos. A minha semente é atrativa para animais, ou eu tenho uma semente alada que o vento carrega, eu tenho a oportunidade de colonizar novos ambientes. Então, lembra, a reprodução de planta ela é diferente da reprodução animal. Planta não levanta a sainha e vai correndo atrás de outra planta. A planta vai precisar de um intermediário para essa reprodução. E esse intermediário ele vai estar representado nos polinizadores e nos dispersores, que vão fazer com que essa semente caminhe ao longo de outras distâncias e vão colonizando novos ambientes. Todo mundo entendeu o porquê da importância da semente? Sim. Sim? Pode perguntar. Não? Então vamos lá, vamos continuar. E aí eu tenho um resumão de gimnospermas. Então, basicamente, a gente tem 15 famílias, cerca de 80 gêneros e 820 espécies viventes. Principais características, eu vou deixar elas em negrito. Então, o que tiver em negrito é porque é importante. As gimnospermas são independentes de água.
Isso é uma novidade evolutiva importantíssima. Primeiro, da onde que vem essa independência da água? Primeiro, vem de um sistema vascular. Então, essa água não precisa estar no ambiente úmido com muita disponibilidade de água. Eu tenho um sistema vascular. Ele é formado por traqueídes, que não é o tipo de vaso, para quem faz anatomia, mais eficiente. Então, lembra, na anatomia vegetal, lá no xilema, a gente tem dois grandes tipos de vaso. Os elementos de vaso, que são super eficientes, e os traqueídeos, que são vasos mais simples. Mesmo sendo vasos mais simples, é a formação de um sistema vascular. Essa independência da água, ela também está relacionada à reprodução. É independente da água para a reprodução, por quê? Porque eu tenho a semente. Como é que era a reprodução dos grupos anteriores, que eram as briófitas ou pteridófitas? Tinha que cair uma gota de chuva nas folhas reprodutivas, que a gente chama de esporófilo, espalhava esses esporos masculinos e femininos, eles não eram separados, eles eram todos misturados, e aí o gametinha tinha que nadar, o gametinha masculino nadava nessa gotinha de chuva até encontrar o gameta feminino. Então, pensa que a água, para reprodução, para gerar novos indivíduos, ela não é eficiente. Se não cai a água no lugar certo, e se não tem água disponível, não tem reprodução. A partir do momento que eu tenho semente e os esporos separados, que eu vou explicar mais para frente, masculinos e femininos em estruturas específicas, eu tenho o quê? Eu não preciso mais que essa gotinha de chuva caia para espalhar um esporo que vai que ele alcance o gameta feminino. Eu tenho eficiência. A partir desse momento, eu tenho o que a gente chama de polinização. Seja ela pelo vento, seja ela por insetos de um modo geral. E aí eu tenho um polinizador que vai fazer o encontro desses gametas masculinos e femininos de maneira muito mais eficiente. Eu tenho as sementes nuas, então eu não tenho fruto. E aí, lá na frente, eu vou mostrar uma série de termos que a gente usa para gimnosperma. Gimnosperma, na hora que vamos perguntar, gimnosperma tem flor? Não, mas ela tem uma estrutura reprodutiva análoga. Lembra o que é uma analogia? Eu tenho a mesma função. Então, o que é a flor da gimnosperma? É o que a gente chama de estróbilo. O estróbilo é aquela, por exemplo, a pinha de Natal que a gente usa na decoração de Natal. Aquilo é o estróbilo feminino. Então, essa estrutura reprodutiva, que é, na maioria dos casos, é o que a gente chama de flor, entre aspas, das gimnospermas. Uma outra característica para todas elas é a reprodução. Um evento reprodutivo, um evento que é polinizar, fecundar e liberar a semente, ele pode levar até 3 anos para se completar. Então, o ciclo reprodutivo de uma gimnosperma é extremamente lento. E aí eu vou voltar um pouquinho de novo para a reportagem lá do Fantástico que eu vou colocar para vocês depois. Árvores enormes, tem árvores ali estabelecidas, eles fizeram a datação, tem árvores ali pelo menos 200 anos, 150 anos. Como é que eles sabem? Pelo tamanho da árvore, pela datação ali de anéis de carbono e assim por diante. Então, uma árvore grande, como aquela araucária, as araucárias que estão mostrando ali, elas são árvores centenárias, porque elas levam tanto tempo para se reproduzir e para crescer, que a gente tem esse processo aí muito lento. E aí esse também é o empecilho ali no derrubado das árvores. As partes reprodutivas das gimnospermas, elas sempre são reunidas em estróbilos unissexuais. E isso é uma característica importante. Então, eu tenho um estróbilo masculino que vai representar, entre aspas, a flor masculina, e um estróbilo feminino que vai reproduzir, entre aspas, a flor feminina. Quando a gente pensa em angiospermas, para quem fez morfologia, a maioria das flores tinha que sexo? Vamos ver se vocês lembram. A maioria das flores vistas em sala de aula, e de modo geral, elas pertencem a que sexo? Vamos? Ninguém? São bissexuados, né, professora? A maioria.
A maioria são, que a gente chama de hermafroditas, que eu acho que é o termo mais... É o termo que a gente mais usa. Elas são hermafroditas. E aí, o hermafroditismo das angiospermas, e aí eu vou falar isso na nossa próxima unidade, que é a unidade 3, ela confere uma vantagem ainda maior sobre as gimnospermas, porque eles estão reunidos na mesma flor. Se estão reunidos na mesma flor, eu posso ter um processo que a gente chama de autofecundação. O que não vai acontecer com as gimnospermas. As gimnospermas necessitam sempre de uma fecundação que a gente chama de cruzada. Então, eu tenho estróbilo masculino e feminino. Vocês vão ver que eles podem estar na mesma planta ou em plantas diferentes. Mas o sexo, entre aspas, da flor é sempre separado. As flores, entre aspas, que são os estróbilos, sempre são unissexuais. Como é que chama quando está na mesma planta? Masculino e feminino na mesma planta. Vamos ver se vocês lembram. Qual é o sexo da planta? Alguém lembra? Ninguém? Vamos deixar só de novo? Ninguém vai lembrar? Como é que chama masculino e feminino na mesma planta? Ixi. Hermafrodita, não é? Não, hermafrodita quando está na mesma flor. Quando está na mesma planta, tem uma florzinha masculina e uma florzinha feminina na mesma planta. Como é que chama? Vamos ver se vocês lembram. Heterossexuada, professor? Não, aí é sexo de planta também. A gente tem dois tipos de planta. Não, aí é hermafrodita, é a mesma coisa. A gente tem dois tipos de sexo de planta. Monóico e dioico. Não lembra? Ah, vocês não vão lembrar, vai ter que lembrar de morfologia, hein? Se esses estróbilos masculinos e femininos estiverem na mesma planta, a gente vai chamar essa planta de monóica. Mono significa um. Oicos, indivíduo. Tá tudo num indivíduo só. Lembra do milho? Acho que o melhor exemplo de planta monóica é o milho. Por quê? Porque o milho, ele tem a flor masculina representada pelo pendão e a flor feminina representada pela espiga, mas está tudo no mesmo pé de milho. Dioica, no caso daí, né, professor? Não, aí é monóico. Está no mesmo pé de milho, isso. Todo milho é uma planta monóica. Entendi agora. O que é o dioico? Quando eu tenho sexo separado, é o que a gente chama popularmente de planta macho e planta fêmea. Eu tenho que ter dois indivíduos. Eu tenho um masculino e um feminino. Alguém lembra algum exemplo de planta dioica? Mamão, né, professor? Não é. Não eu sempre pergunto, o mamão? todo mundo responde o mamão. Não, não é o mamão. Vocês sabem por que o mamão não é? O mamão, ele não é dioica, porque dentro do mamão, ali entre aspas, na copa ali do mamão, eu tenho as flores de um sexo só. No mamão macho, as flores masculinas. No mamão fêmea, as flores femininas. Mas lá no meio, eu também tenho flores hermafroditas. Vocês já ouviram falar que o mamão macho dá fruto? É muito raro, mas ele pode dar fruto. Por que dá fruto o mamão macho? Se ele tivesse só flor masculina, lembra, o fruto ele vem do ovário que está lá na flor feminina, não tem como. Mas ele tem uma flor hermafrodita ali no meio. A maioria das flores, 80%, 90%, são de um sexo só. Mas eu tenho umas perdidas ali, hermafroditas. A gente chama o mamão de planta polígama. É um outro tipo de sexo de planta que é mais raro. Mas é só por isso. A amora é dioico. Vocês vão ver um monte de gimnospermas que são dioicas. Tem planta macho e planta fêmea. Uma outra característica para as minhas gimnospermas é um fenômeno que a gente chama de heterosporia. O que é heterosporia? A partir desse grupo de plantas, eu tenho os esporos separados. Então, eu tenho um esporo feminino e um esporo masculino. Eles são separados e são produzidos em estruturas separadas. E é daí que vai surgir os órgãos femininos na flor, que é o gineceu, e é daí que vai surgir os órgãos masculinos para a flor do próximo grupo, que é o androceu. Antes disso,
a gente tinha uma situação que a gente chamava de homosporia. Homosporia porque eles eram tudo misturado, masculinos e femininos dentro de uma única estrutura. Eu vou pular essa parte, mas depois eu volto. Eu vou passar direto para cá. Então, como é que era isso? Então, a gente tem, antigamente, e aí antigamente, pensem nos grupos anteriores, como briófitas e pteridófitas, eu tinha uma estrutura reprodutiva. Então, vamos pensar, acho que samambaia acho que é mais fácil de vocês pensarem. Vocês já viram quando é que a samambaia está fértil? Você vira lá o dorso, né? O verso ali da parte de baixo ali da folhinha da samambaia, e vocês vão ver ou umas bolinhas, ou uns risquinhos, que a gente chama de soros. Nesses soros, que é essa estrutura reprodutiva, eu tenho os esporos, masculinos e femininos, todos misturados ali. Como é que funciona a reprodução desse grupo de plantas, das samambaias? A gotinha de chuva cai aqui, e aí libera esses esporos, masculinos e femininos acabam se encontrando a partir dessa gota de água que cai aí para ocorrer a polinização e a fecundação de um modo geral. O que acontece em gimnosperma? Eu tenho os esporos produzidos em estruturas separadas. Toda vez que vocês virem micro, vai estar relacionado ao masculino. Toda vez que vocês virem mega, vai estar relacionado ao feminino. Então, esse saquinho aqui, com todos os microesporos, vai formar os grãos de pólen. Então, repara, olha quanto grão de pólen tem aqui. Um monte. E esse saquinho aqui, representado pelo mega, repara que o tamanho é maior, por isso mega e micro. Se a gente comparar gameta masculino e feminino em diversos grupos, a gente consegue perceber o tamanho. Então, lembra lá na morfologia? Então, se eu quiser enxergar um grão de pólen, eu enxergo a olho nu? Muito difícil. Então, lá na aula de flor, a gente faz uma lâmina, olha no microscópio e a gente vê os grãos de pólen. Mas o feminino, que são os óvulos, a gente consegue enxergar o olho nu. É só cortar o ovário, eu ponho na lupa ali para aumentar o tamanho, mas eu enxergo. Então, a diferença de tamanho tem a ver com isso. Então, os masculinos, tradicionalmente, são sempre menores, em grande quantidade. E os femininos são sempre maiores, em menor quantidade. Então, aqui eu tenho um saquinho cheio de grão de pólen, e aqui eu tenho um saquinho cheio de estruturas que vão gerar os óvulos. O que acontece? Esse fenômeno a gente chama de heterosporia, que é o que acontece com toda a gimnosperma e a partir daí nos demais grupos, que é, por exemplo, a angiosperma também. O micro continua sendo um saquinho cheio de grão de pólen. Isso não muda ao longo do tempo evolutivo. O que muda? Esse saco cheio de estruturas femininas, ele se reduz para apenas uma. E essa estrutura reprodutiva feminina, ela se especializa. Então, ela não é só o gameta feminino. Ela desenvolve um tegumento, que é um revestimento, e ela desenvolve também o que a gente chama de a célula-mãe do nucelo, que vai formar um endosperma. Então, essa estrutura reprodutiva, ela vai formar o óvulo, que é lá o gameta feminino, cercado por um revestimento. Então, reduz para um, mas ele se especializa e eu tenho uma carapaça protegendo esse gameta feminino. Esse gameta feminino, se ele for fecundado, então essa estrutura aqui é o óvulo, então olha lá, um revestimento e o gameta feminino aqui dentro. Ele, se for fecundado, ele vai se transformar na minha semente. E a semente, ela é muito importante. Então, o que é a semente? Não tem o tegumento aqui, que é o tegumento do óvulo? Quando ela for fecundada, ela vai formar o tegumento da semente. Não tem uma estrutura interna que vai estar representada pelo gameta feminino aqui? Quando ela for fecundada, ela vai se transformar ali no embrião. Então, o embrião, a semente, nada mais é do que o embrião cercado por um revestimento ali, que é esse tegumento da semente. E isso é muito importante. Então, essa novidade evolutiva que garantiu a independência da água, das gimnospermas,
a conquista definitiva do ambiente terrestre e o espalhamento desse grupo por todo o planeta. E por isso elas foram dominantes. Então, essa novidade evolutiva garantiu um rápido desenvolvimento dos grupos. Então, lembra, tinha 7 filos. E eles se espalharam ao longo de todo o planeta, conquistando o ambiente terrestre. Então, eles dominaram o planeta e conquistaram ali o ambiente terrestre. Outras características que podem surgir nas gimnospermas, e isso eu vou falando conforme eu for falando de cada grupo. A maioria das gimnospermas, elas formam poliembriões. Então, na hora que a gente pensa em angiosperma, dentro de cada óvulo eu tenho um gameta feminino. Se ele for fecundado, cada óvulo vai virar uma semente. Nas gimnospermas, dentro de, entre aspas, cada óvulo, eu posso ter mais de um embrião sendo fecundado. Forma vários embriões, então pense em gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, só que ao mesmo tempo só um vai vingar. Então, mesmo tendo formação de vários embriões, apenas um vai vingar, então vai funcionar do mesmo jeito que as demais plantas. A maioria das gimnospermas tem polinização pelo vento. Por que o vento é o principal agente polinizador? Vamos ver se vocês sabem me responder. Por quê? Como é que eu sei que o vento é o principal polinizador? Tá cortando, meu. Acho que minha internet tá ruim. Não entendi o que a senhora falou. Por que o vento é o principal polinizador das gimnospermas? Eu sei que é vento. Por causa das sementes aladas, professor, ou do sementes? Algumas sim, mas tem mais um motivo por ser... A semente alada tem a ver com dispersão, que é um outro fenômeno que é depois da fecundação. O vento é o principal polinizador? Pense no pinheiro. O que chama a atenção de um polinizador que não seja vento? Um inseto. O que chama a atenção do polinizador? As flores, né? Flor. Exatamente. E aí? Gimnosperma tem uma flor vistosa com pétala, sépala, cheiros atrativos, pólen, néctar e assim por diante? A gente não tem. Os estróbilos, eles são marrom, da cor da árvore ali. A gente quase não percebe quando ela está fértil ou não. Só dela não ter uma estrutura atrativa conhecida como flor, a gente tem o estróbilo, que é outro tipo de estrutura, a gente já sabe que o principal polinizador dela não é inseto. Então, a maioria dessas gimnospermas tem como principal polinizador o vento. E aí, o vento, a gente consegue saber quais são as principais características de uma planta polinizada pelo vento. Produção de pólen em grande quantidade. Esse pólen ele é sempre muito pequenininho, ele precisa ser leve para ele flutuar. E assim por diante. Então, a gente sabe que, pelas gimnospermas terem esse tipo de característica, o principal polinizador dela é o vento. Algumas são pequenos besouros, mas eu vou mostrar. Presença de traqueídeos no xilema secundário. E aí, esse traqueíde é um tipo de sistema vascular. Ele não é o mais eficiente. O sistema eficiente, que é o elemento de vaso, que é o que vocês aprendem lá em anatomia vegetal, os elementos de vaso que têm placas de perfuração diferenciadas e assim por diante, ele vai surgir nesse grupinho aqui, que ele é muito parecido com a angiosperma, mas isso eu vou explicar lá na frente. O floema não tem célula companheira, então lembra, os vasos do floema, eles são formados por 2 tipos, o elemento de vaso crivado e a célula companheira. Eles caminham juntos. Aqui, nas gimnospermas, a gente não tem célula companheira. Algumas gimnospermas têm resina, têm canais de resina. Isso vale para as coníferas, de modo geral. E aí, quando eu chegar nas coníferas, eu vou contar a história do filme Jurassic Park para vocês. Por ter traqueídeos, eu tenho árvores lenhosas. E aí eu tenho grandes árvores representadas aí até trepadeiras. E assim por diante. Pólen com uma abertura, isso daqui são coisas a mais. Então, só para a gente resumir, a semente é o óvulo maduro, contendo um embrião, que é uma planta em miniatura, cercada por substâncias nutritivas, substâncias nutritivas e envolta por uma camada dura, que é o tegumento.
Então, na hora que a gente pega a figura de uma semente em corte anatômico, o que a gente tem? A gente tem um tegumento que reveste essa semente, a gente tem o meogameta que depois de fecundado vai se transformar em embrião, cercado por um tecido nutritivo, que vai formar ali um endosperma. Toda semente tem uma aberturinha na ponta chamada de micrópila, é a mesma aberturinha do óvulo. Essa abertura micrópila que vai proporcionar que o tubo polínico, ó, encaixe aqui e joga o gametinha masculino aqui dentro. Ou então, essa micrópila, quando essa semente estiver fecundada, ela vai o quê? Proporcionar que a raiz emerja por essa abertura aqui. A raiz sai pelo ponto mais fraco da minha semente, ó. Que é o hilo lá no feijão, o carocinho ali do feijão, a gente enxerga ali no hilo. Então, só para mostrar que a gente tem heterosporia, megásporos, que são esporos femininos, e micrósporos, que são os esporos masculinos, representado pelo óvulo e pelo grão de pólen, que depois de fecundados vão formar a minha semente. E isso daqui é a mesma figurinha, só para vocês entenderem que isso é importante, para mostrar a mesma coisa. Isso eu já mostrei para vocês. E por que elas têm sucesso? Então, a semente, ela vai proporcionar a independência da água para fecundação. O sistema vascular formado por traqueídeos vai proporcionar a conquista definitiva do ambiente terrestre. E a semente, ela proporciona os eventos de reprodução sexuada de propagação por sementes, e aí eu vou colocar os fenômenos de dispersão, que elas conquistam os novos ambientes. Então, o sucesso desse grupo de plantas, ele é baseado na conquista dessa semente, de formação dessa semente. E isso é o mais importante. Então, só para vocês terem uma ideia, esses são os termos botânicos que a gente vai mostrar. E aí, eu vou deixar esses termos aqui para mostrar na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, eu vou lá no laboratório, nessa aula de sexta-feira. Eu vou gravar ela para vocês. Eu vou mostrar o estróbilo feminino, o estróbilo masculino e mostrar cada uma dessas partes. Eu acho que fica muito mais fácil mostrar isso direto na estrutura reprodutiva do que vocês ficarem decorando termos. Então, na aula de sexta, eu vou te mostrar cada uma, o que é o megasporófilo, megasporângio e assim por diante. Eu vou mostrar isso diretamente na estrutura ali. Então, eu vou trazer aqui para casa essa estruturinha masculina e feminina, vou pegar o do pinheiro, que é o que eu tenho em maior abundância, eu vou mostrar para vocês a diferença de tamanho entre eles, vou mostrar o de cicas, eu vou mostrar os estróbilos para vocês entenderem como é que estão organizadas essas estruturas das gimnospermas. Só para vocês terem uma ideia, a diversidade de estróbilos, que é a estrutura reprodutiva, ela é bastante grande. A gente está acostumado com as pinhas, né, desse formato aqui, né, que é as pinhas do pinheiro, mas eu tenho outros tipos de estróbilos que a gente chama popularmente de pinha. Então, os redondinhos dos cupressos, esses mais compridos, os abetos, os mais triangulares, como os dos cedros e assim por diante. As da cica, gostaria muito, esse daqui é o estróbilo masculino da cica. E eu vou mostrar que isso não... Cica é um pouquinho diferente. Então, o que eu quero mostrar para vocês é essa diversidade de estróbilos que a gente conhece. E isso eu vou mostrar sexta-feira na nossa aula. Eu vou parar a nossa aula hoje mais cedo, vou parar ela por aqui. Deixa eu voltar. Eu já descompartilhei, será? Acho que sim, pronto, voltei. Eu vou parar por aqui nosso grupo de gimnospermas, porque sexta-feira eu quero mostrar as pinhas para vocês. Então, lembra, sexta-feira eu vou fazer síncrono, das 8 às 10, naquele horário diferente, mas eu vou deixar gravado, porque eu sei que tem gente que tem aula antes, pode não pegar a aulinha do começo, mas aí eu vou deixar gravado para vocês. Eu vou parar a gravação aqui.